vai agora dar início a mais uma sequência de vídeos e a gente vai falar sobre os elementos de uma banda, né? Baterista, baixista, guitarrista, vocalista. E a gente vai começar com uma lista aqui pequena, uma lista de 7 nomes da música. 5 delas são nomes assim mais aclamados, mais comuns assim de maneira geral no mundo do metal, né? E um deles, um de cada, a gente vai falar porque quer e foda-se. A gente vai explicar nossas razões depois porque que a gente vai colocar esses vocalistas na lista. Aliás, fazia tempo que a gente não fazia nenhum vídeo nessa série, né, especial. O último foi os álbuns diferentes, não foi isso? Os álbuns diferentes, é verdade. A gente pretende fazer muito mais aí. É isso aí. Fique ligado. Primeiramente, vale a gente citar que a maioria dos vocalistas do metal, eles são tenores, né? Vale a gente citar também que ninguém quer o vocalista, tá? Então a gente não entende... especialista no assunto. Não entende nada de técnica vocal. A gente fez uma pesquisa assim, só para tentar classificar cada vocalista desse, né? A gente entende muito mais da carreira dele do que de fato sobre a técnica, né? Mas enfim, de forma geral, a maioria dos vocalistas do heavy metal são tenores, né? E o que seria esse tenor, né? É um tipo de voz mais aguda, produzida, sem recorrer à técnica de falsete. Né? Yes. E o primeiro da nossa lista, quem seria, Márcio? Olha, a gente decidiu fazer, dentro dos que a gente vai falar, por ordem alfabética, para não ter que escolher. Porque senão cada um ia dar uma opinião diferente. E o primeiro, Bruce Dickinson. Bruce. Ace Sanson. Nasceu em 7 de agosto de 1958, já tem uma certa idadezinha, né? E é um dos vocalistas mais icônicos, assim, quando se trata de metal, né, cara? Um cantor clássico, ele tem como grande característica uma performance visceral e dramática também, né? O Bruce Dickinson, eu creio que ele... Lógico que a fama mesmo, de verdade dele, veio no Iron Maiden, né? Ele tinha uma carreira, né? Ele gravou 2 álbuns, 3 álbuns. Eu confesso que eu não consigo gostar muito do som da banda. Não sei, não tem um motivo específico. E eu também nem reconheço a potência da voz do Bruce a partir do The Number of the Beast. No Shock Static ele tem uns álbuns interessantes. Não estou aqui dizendo que são álbuns ruins, não bate muito com o meu gosto. Mas eu acho que é tipo a junção perfeita. O som do Iron Maiden eu acho que pedia, pelo menos naquele momento do The Number of the Beast, uma voz como a do Bruce Dickinson. E alguém como ele, né? Porque ele é um cara muito confiante, né? Quando ele entra assim numa coisa pra fazer mesmo, foda-se. Inclusive até presunçoso muitas vezes na carreira. É isso aí. Mas ele pode bater no peito. E foi o que ele fez, né, cara? Ele transformou o Iron Maiden de certa forma, né, cara? Ele não entrou ali pra ser um vocalista, ele entrou pra ser protagonista e avisou isso pro Steve Harris. Ele deve muito ao Iron Maiden, mas o Iron Maiden deve muito a ele. Com certeza, né, cara? Bom, o que eu posso, na minha opinião, eu posso destacar de performance da carreira dele, que eu indicaria para quem eventualmente não conhece, tanto assim o seguinte, eu acho difícil, seria o Power Slave, cara, o álbum de 1984 do Iron Maiden. É claro que você vê ele fazendo coisas grandiosas em uma outra música de um outro álbum, só que no Power Slave são várias músicas em que ele consegue cantar em alto nível, cara. A música Power Slave ele consegue fazer ali um drama muito bacana em um tom um pouco mais baixo. E tem Flash of the Blade, por exemplo, que ele já consegue cantar um agudo ali bem natural. É um álbum que eu acho foda a performance dele. Tem uma coisa curiosa com relação ao Bruce, que nos anos 80, a pessoa que acompanha um pouco mais de perto sabe isso que eu vou falar. Ele tinha dificuldade em, ao vivo, e alcançar certas notas. Por exemplo, escutem qualquer versão de Run to the Hills, quando eles a tocavam, ele não consegue, em determinados momentos da carreira, alcançar. Coisa que ele só foi conseguir fazer de novo a partir da turnê, eu creio que Não, creio não. Pelos meus conhecimentos do No Pray for the Dying. Inclusive o Michael Kiske cita isso. O Bruce Dickinson parece que pegou as técnicas dele de volta e conseguiu cantar. E hoje, o cara tá com 58 anos e ainda canta muito. Não é porque a gente é fã, não é porque eu sou fã do Iron Maiden, mas é um fato, entendeu? Exatamente. Bom, o tipo de voz dele, ele é encaixado ali em tenor lírico cinto. Mas é um tenor clássico, né? E o segundo nome da nossa lista é Kim Bendix Peterson, que a gente já falou sobre ele aqui esse mês, no Metal Legends do King Diamond, né? King Diamond ele nasceu ali em 14 de junho de 1956 e ele revolucionou o heavy metal utilizando-se da técnica de falsete. Ele abraçou essa técnica como se ela fosse parte da característica dele.
e o que de certa forma assim meio que condenou os outros vocalistas, porque se você começasse a cantar daquela forma, de primeira você ia falar, cara, isso é King Diamond, essa é a influência de King Diamond. Então nem tenta, que senão você não vai conseguir. Nem né? tenta, assim, claro que não tira o mérito dele, ele é um especialista nisso, e o que é a grande mágica dele? É ele conseguir transitar de uma forma vocal, de um estilo de vocal para outro, assim, com a maior facilidade possível. E não é só falando de falsete, porque na música, tanto na época do Mercyful Fate, quanto na carreira solo do King Diamond, ele para contar a história dele, ele fazia outras vozes, ele fazia imitações, né? Ele conseguia mudar de uma para outra com muita naturalidade. Isso é muito foda, né? Apesar dele ser... isso não foi eu que estou falando, tá? Coisas que eu li, as pesquisas que a gente fez, que ele, apesar dele ser tecnicamente limitado, ele compensa muito isso. Você pega várias músicas, principalmente da carreira solo da banda dele, do King Diamond, e percebe que ele tem uma carga dramática quando a música requer isso, que chega, cara, eu sou fã pra caramba do King Diamond e eu chego a me emocionar em vários momentos. Ele encarna, né? Lógico, ele escreve as letras e ele acredita no que ele tá falando, mas ele encarna o personagem de uma forma. Tem até uma música chamada Daddy, do álbum The Grave. Você escuta e você nota a emoção na voz do cara. Entendeu? Então ele compensa essa suposta limitação técnica com uma interpretação que pouquíssimos têm, cara. E com o aperfeiçoamento de que ele conseguia fazer, né? Ele conseguia levar até o limite as técnicas que ele tinha, né? Por exemplo, o falsete, ele pode ser fácil para algumas pessoas fazer, só que é difícil de você sustentar. E o King Diamond, ele faz shows, né, cara? Músicas e músicas cantando em falsete, ele tá lá firme e forte, né, cara? Tem uma coisa sobre o King Diamond que, coisa de 2, 3 anos atrás, ele quase que vai pro saco, cara. E ele teve que fazer uma safena tripla, teve que mudar o estilo de vida, bebida, principalmente cigarro. E aí quando eu li a entrevista dele, antes dele começar a voltar a fazer show, ele falando que ele percebia que a voz dele estava forte como ele nunca tinha sentido antes. E de fato, você vê os vídeos do King Diamond nas turnês atuais, porra, cara, ele tem 60 anos e canta como se ele tivesse, sei lá, com uma facilidade e com uma beleza na voz que fazia um tempo que realmente a gente não escutava. Longa vida ao King Diamond. Vamos nos manter na Europa, sair ali da Dinamarca e ir para a Alemanha, porque a gente vai falar agora sobre Michael Kiske, que ficou muito notório quando entrou na banda Helloween, que é um dos grandes ícones aí do heavy metal melódico. E pô, o cara foi nascido ali em 24 de janeiro de 1968 e foi responsável por dar à luz ali a vários filhotes que vieram depois deles. Pessoas que tentaram copiá-lo da maior cara de pau possível e outras pessoas que você via na sua voz que tinha característica própria, mas que também tinha muita influência dessa grande maneira, Michael Kiske. Assim como ele tinha influência do Geoff Tate, né? Do Chris Wright, que ele mesmo fala que ele é puta fã do cara. E havia muitas comparações também no começo. Exatamente. Mas se eu falei anteriormente que a voz do Bruce casava exatamente com o que o Iron Man estava precisando, o que a gente pode falar do Helloween? Porque o Helloween já tinha um álbum lançado, que é o Walls of Jericho, que é um disco muito mais, sei lá, pesado, brutal, né? Exatamente. E que combinava com a voz do Kay Hansen, mas a partir do momento que o Michael Kiske entrou, os caras fizeram simplesmente uma das coisas que toda banda almeja e que pouquíssimas conseguem, que é criar um estilo novo. Tanto na parte da voz, né? Quanto na parte do som. Não tinha nada parecido com o Helloween até então. Não, né? Em termos líricos, em termos musicais. E eu acho que a grande característica do Michael Kiske é que ele era um cara que conseguia alcançar tons agudos muito altos, sem precisar de falsete, apesar de que ele utilizava dessa técnica vez ou outra. E o tom dele de voz era extremamente limpo, né, cara? Eu acho que não consigo, na verdade, nem lembrar na carreira toda dele momentos em que ele tentou cantar um pouco mais rasgado, assim. A voz dele era muito limpa. Né? Porque até hoje ele tá nativo e cantando bem pra caramba. Pois também. Isso aí que eu ia falar, porque a maioria dos relatos das pesquisas que a gente fez, que eu fiz, as pessoas falam que, principalmente os especialistas, que a voz humana de um homem, ela chega, vamos dizer assim, no seu ápice, próximo dos 40 anos, entendeu? E hoje o Michael Kiske tem 48, e quando a gente viu ano passado no Monstro, ele tem 47, e a voz dele, ele consegue alcançar todas as notas, e como ele mesmo diz, ele acha a voz dele mais bonita hoje.
Sim. Ele consegue alcançar as mesmas notas, só que porém com uma certa sutileza. Sim. Uma coisa que algumas pessoas... porque ele parece que está chorando, né? Cantando na época. Ele mesmo disse que ele não consegue se ouvir. Ele não consegue pegar o disco do Halloween e colocar porque ele disse que ele se incomoda. Mas eu acho que ele está sendo muito exigente com ele mesmo, né, cara? E também, todos os vocalistas com o tempo tem que procurar adaptações, né? Eu acho que ele conseguiu adaptar bem. Ele cantou lá no show Master of Time, que é uma música que exige bastante. Pareceu CD, né? E fora que no Unisonic também ele tem agudos bem fodas, assim. É verdade. E, inclusive, o meu destaque assim, da carreira dele, eu poderia citar os álbuns mais clássicos de Halloween, mas eu vou citar o Place Vendôme, que é o debut desse projeto dele com a galera do Pink 69, e o álbum de 2005, e pô, ele canta muito nesse álbum. A banda é mais AOR, né? Só que ele tem vários agudos ali fora, ele tem músicas que são um pouco mais heavy metal, em que ele marca presença demais, tá cantando muito no Michael Kiske. É verdade. E agora a gente vai para o Reino Unido para falar sobre o Metal God, cara. Yes. Robert John Arthur Halford, que foi um revolucionário do heavy metal junto com o Judas Priest. Ele que confessamente tinha muita influência de grandes vocalistas como o Freddie Mercury do Queen, Robert Plant do Led Zeppelin, mas ele de certa forma conseguiu inovar ainda dentro do seu próprio nicho, né, cara, do heavy metal. Você pode reparar que desses vocalistas que a gente está falando, todos eles meio que criaram um estilo e uma escola. Sim. E muita gente, a partir daquilo, tentou reproduzir, ou emular, ou sei lá o que, fazer parecido. Mas os caras foram os originais, né? Você consegue perceber, pelo menos para mim é muito claro, que no primeiro disco do Judas Priest, no Rock and Roll, ainda tinha muito aquele lance setentista que ele nem explorava da voz dele, talvez ele nem soubesse que era capaz. E a partir eu acho que do Sad Wings, né, ele começou a desenvolver esse lado mais único, né? Explorando mais a parte aguda da voz dele, coisa que ele foi fazendo no restante dos álbuns dos anos 80 com o Judas Priest. O Sad Wings of Destiny é o segundo álbum do Judas Priest e é um exemplar de heavy metal maravilhoso, um estilo bem diferente de heavy metal, bem diferente do que o próprio Judas Priest fez depois na sua carreira. E no Rock'n'Rolla e no Sad Wings, ele ainda tinha algumas performances operísticas, né? Que de certa forma foi muito influente mais à frente ali no Power Metal, né? Junto com o que o Gil fez. Que era aquelas performances que tinha influência na ópera, onde o Halford tentava até cantar em tons mais baixos, só que bem melódico, né? E não gritando, na verdade, né? Como o Bring the Silver, por exemplo, seria um exemplo desse daí. E a partir ali do Stained Class, ele já muda um pouco a sua característica de cantar, focando um pouco mais ali naquele canto visceral, né? Que era um canto muito mais esticado, um pouco até rasgado em alguns momentos. Um canto com muita força, né? E naturalmente sua voz é aguda, né? Ao extremo. Então quando ele gritava, né? Ele conseguia, assim, inclusive isso daí é uma característica de pessoas que não conseguem muito escutar Judas Priest por causa disso. Por causa dos gritos dele que são um pouco agoniantes às vezes, tão agudos que eram. Eu acho foda, mas tem para algumas pessoas é um pouco demais, né? De qualquer forma, você falou em criar escola, né? Esses agudos dele criaram escolas em lugares assim absurdos, né? Bandas assim que não tinham um vocal de tenor, mas que faziam esse grito do Halford, como por exemplo o Don Orion, o Slayer, até bandas de death metal faziam aquele grito dele agudo pra caramba. Isso foi, digamos que eu tenho certeza que por influência do Halford, pra mim a voz do Halford chegou vamos dizer assim, no ápice, né? Até onde poderia ir em termos de amadurecimento, pra mim é um Painkiller. Apesar dele ter gravado, a gente não precisa falar da carreira do Judas Priest e o quanto a banda é foda. Mas no Painkiller, você consegue perceber que ele vai de um estilo mais grave para um agudo de uma maneira muito fácil. E aquilo que eu falei do Michael Kiske, você nota, apesar do agudo, do super agudo que ele ainda conseguia, uma certa suavidade. Eu acho que a voz, sei lá, vai meio que aveludando, vamos colocar dessa forma, e fica mais agradável de ouvir, né? Sim. E ele gravou o Painkiller, ele estava com 39 anos, assim, ele já estava no ápice ali, acredito eu, né? Na minha opinião. O Painkiller é uma ótima indicação, mas o Stained Class, cara, de 78, é um álbum assim que ele abusa pra caramba dos vocais, eu acho um álbum foda pra caramba em termos de performance do Halford. Bom, vamos agora pro próximo nome, que seria também um outro cara extremamente consagrado no heavy metal, o Ronnie James Dio. Cara. A voz do heavy metal, né? Conheci, um dos nomes uma das atribuições que dão a ele, né? The Voice of Metal.
O Ronnie James Padavona, ele nasceu ali em 10 de julho de 1942, foi um outro vocalista extremamente clássico, um cantor assim muito completo, que conseguia fazer muitas coisas com a voz dele. Pô, a carreira do Dio, ela é muito antiga, né? E, pô, ele cantava de forma muito diferente da forma em que ele começou a cantar, por exemplo, no Rainbow, que já era uma forma de cantar que se aproximava mais daquela ideologia de heavy metal, né? E ele cantava de forma sensacional ali no Rainbow, porque ele cantava com uma suavidade impressionante, mas ele conseguia fazer agudos sensacionais também. E essa característica mudou a partir do momento que ele entrou no Black Sabbath, onde ele começou a cantar com muito mais agressividade. Ele já fez isso em uma voz mais encorpada, né? Desde do Heaven and Hell e principalmente no Mob Blues, ele começou a gritar rasgado, né, cara? Outra característica que foi muito influente no Power Metal, né? Eu vi uma entrevista dele que... Engraçado, todos esses vocalistas que a gente está falando, todos eles falam que nunca tiveram aulas propriamente ditas de todo dia, entendeu? Era uma coisa natural que com certeza com o decorrer da carreira pegavam toques aqui e ali para aperfeiçoar. E o Dio era um desses caras, falava que nunca estudou e que ele não estava muito aí para técnica, apesar de ter muita técnica, o cara cantar com muita técnica, mas ele disse que ele preferia a cada palavra que ele cantava destacar a emoção, né? Ele disse que era 1000 vezes ele cantar, ele se sentia muito mais satisfeito quando ele conseguia passar a emoção nas músicas dele do que demonstrar técnica A ou B. E, porra, assim, músicas que eu poderia destacar, sendo bem rápido, Stargazers, que a gente já falou do Rainbow, que é uma música que, uma música do Black Sabbath que pouca gente fala, mas que pra mim transmite essa emoção que ele falava, que é Over and Over do The Mob Blues. E da carreira solo, All the Fools Sail Away, que pra mim é uma das melhores músicas da carreira do Dio. O refrão da música é simplesmente sensacional. A letra da música também. Pra não ficar rasgando muito assim daqui pro Dio, eu diria que eu sou fã de álbuns como Lock Up the Wolves e Strange Highways, que são álbuns que não são tão aclamados da carreira dele, né? Mas assim, falando de performance, eu acho que a performance dele ali no Rising, no Rainbow, é muito imbatível, cara. É um show de musicalidade, não só por causa da voz dele, mas por causa de todo o brilhantismo ali do Rich Blackmore. Então agora a gente vai falar sobre, cada um vai indicar um vocalista, né? A gente escolheu fora dessa lista. O que eu escolhi é um cara que eu sou super fã, sempre fui, nunca escondi isso de ninguém, nem tem porquê, que é o André Matos, né? Eu gosto de tudo que o cara lançou, desde os Soldiers, passando pelo projeto Virgo dele. Você já entrevistou o André Matos, uma situação inusitada. Exatamente. E eu tô rindo aqui porque o André Matos não, né? O Angra voltou a ser falado no Facebook essa semana por causa de um vídeo engraçadíssimo que encontraram no fundo do baú. Ele tocando no canal Mulher, se não me engano. Sim. Em que eles anunciam uma música e soltam no playback outra. Ele na segunda bateria. Muito engraçado. Uma groselha, muito bom. Mas assim, o André Matos, se a gente estava falando de vocalistas que gostavam de falar, que nunca tinham estudado, esse aqui estudou e muito. É assim. O cara simplesmente ele tem uma bagagem musical que poucos vocalistas têm. Eu também não conheço ninguém que tenha. Mas ele já estudou na época do Viper lá, ele tocava piano, né? Tinha aula de piano, né? O André, ele já contou essa história algumas vezes, que no Viper ele foi tipo assim, eles se olharam, quem vai cantar? Vai lá. E aí ele foi meio que no susto, entendeu? Só que pra sorte dele, ele tinha um dom, né? E foi uma coisa que ele foi aperfeiçoando. E falando no Viper, pra mim ali tem a performance mais bonita da carreira dele, que é no Theater of Fate, assim, na minha opinião. É lógico que eu gosto do Angels Cry, de tudo que ele lançou. Eu sou fã do cara. Mas ali eu acho que ele conseguiu, apesar de muito novo, 18 anos, 19 anos, conseguiu cantar de uma forma sensacional, coisa que o mundo só tinha ouvido até então o Michael Kiske, que a gente já tinha falado, nesse estilo, né, mais ou menos assim. E o André, ele é um cara que ele passeou durante a carreira dele. Por exemplo, quando depois que saiu do Angra, ele formou o Xamã com alguns remanescentes do Angra, e ali ele passou a cantar de uma forma com bastante drive, né, da voz, que era aquela parte mais rasgada.
Então ele é um cara que a gente pode dizer que ele faz o que ele bem entende com a voz dele. Além de ser um cara, um puta compositor, de mão cheia, e um puta vocalista, e que, como você falou, na entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele, foi gente boa pra caramba. Tinha tudo pra... Porra, eu tô cansado, meia-noite, velho. Amanhã a gente faz, dá um tempo aí. Aí não, ficou com a gente até lá, até tarde. E assim, o cara que eu gosto muito e que ele tem esse respeito de muita gente não é à toa, né, cara? Então, é isso aí. Eu acho que o André Marques, se fosse em uma lista maior, ele até estaria por escolha de todo mundo do canal. Por né? mérito, né? Diferente desse meu destaque para vocalista, né? Que vai ao contrário dessa lista aí. Mas enfim, a lista tem a pretensão de a gente comentar sobre alguns grandes nomes do heavy metal, principalmente por causa de performance, né? De técnica. Né? E eu vou falar sobre o Tommy Jodson, cara, que ele é vocalista do Amorphis. E, pô, eu fico impressionado com esse cara porque ele é muito bom. Eu também fico. Ele consegue ter uma voz limpa, que é espetacular, e inclusive mantendo ali alguns agudos, só que o forte dele é cantar em tons baixos, né? Limpa, suave e consegue fazer uma transição para um vocal gutural que é assustador. Parece que são duas pessoas, né? Que é muito foda. E ele ainda tem uma voz assim meio trêmula que não é que lembra, mas é que me lembra uma pessoa que também tinha uma voz assim, que era o Peter Steele do Type Negative, né? Então, pô, é um vocalista que vale a pena as pessoas prestarem atenção por causa dessa técnica dele, não pela banalidade dele conseguir cantar gutural e cantar limpo de forma normal, em shows e mais shows, e continuar de boa gravando algo assim. Mas é porque ele faz isso com uma técnica incrível e eu acredito muito a ele essa ressurreição do Amorphis e esse super alto nível dos trabalhos que o Amorphis vem fazendo ali desde 2005 ou antes, quando eles lançaram ali o álbum Eclipse. O vídeo está ficando longo, então espero que vocês tenham gostado da nossa lista. Esperem por outras listas, não só de vocalista, mas também... E se você não concorda com o que a gente falou ou quer colocar algum vocalista, comenta aí. Indica! Fale qual é o vocalista que você acha foda pra caralho. Assine o canal Apoio Metal, valeu!